Bom, sejam bem-vindos a uma aula de C++ e Programação Orientada a Objetos. Meu nome é Fernando. Peço desculpas se não ficar a melhor aula, também não sou nenhum especialista. Bom, vamos lá. Então, classes são muito parecidas com as structs de C. Então, a gente pode definir uma struct de pessoa que vai ter os seus atributos, vai ter a idade, a altura, a massa, certo? Isso já é possível de se fazer em C. C++ vai além. Cria as classes, que também permitem instanciar tipos abstratos de dados. E então aqui a gente tem uma classe pessoa, a gente tem um método obter nome, um outro obter altura, obter massa, e tem alguns outros atributos privados. A gente já fala sobre os modificadores de acesso, que são essas palavras-chave public e private. Então, o que é um objeto? Um objeto, em essência, é uma instância, a instância de uma classe. Assim como quando a gente declara int idade, idade é uma instância de um inteiro. Então é simplesmente isso. E classes têm um esqueleto básico, né? São formadas por atributos, métodos, construtores e destrutores e permitem as ideias, né? As noções de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Abstração é basicamente você deixar o código simples, sendo bem direto. Encapsulamento é basicamente você esconder certas coisas, certos detalhes da implementação. E herança e polimorfismo, a gente fala logo sobre isso. Bom, os especificadores de acesso. São três. Public, ele basicamente vai definir que os atributos e métodos da classe são visíveis fora dela, né? A partir de um objeto, é claro. Então, por exemplo, na main, a gente pode fazer aluno1.getIdade, porque a classe aluno ela tem esse método idade, getIdade, que é público. Protected é um outro modificador de acesso. Ele basicamente diz que os atributos e métodos eles só serão visíveis na própria classe, ou seja, por métodos da classe, e por métodos de de classes derivadas. Então, o atributo idade ele é visível dentro da classe aluno, mas não é visível na main. E por fim, o acesso privado, ele define que os atributos e métodos eles só são acessíveis por métodos públicos da própria classe. Então, eles só são acessíveis dentro da própria classe e ponto final. Então, como que é feita essa interface? Exatamente como eu acabei de falar, por meio de outros métodos públicos que usam, manipulam esses métodos e atributos privados. Então, a gente esconde certas coisas do programador, do usuário, bom, do programador, né? E é importante falar que, por padrão, todo atributo e método é privado, se você não colocar o modificador em cima ali, né? Não falar explicitamente. Bom, sobre referência em C++. É um extra, porque vai aparecer depois, e eu achei importante falar sobre isso. Então, em C, se você quer modificar diga-se um inteiro, em uma função, você precisa, um inteiro declarado na main, por exemplo, você precisa passar um ponteiro, né, que seria um endereço para esse inteiro. Em C++, você pode passar uma referência, que dá na mesma, certo? Você está passando
no final das contas, você está passando o mesmo endereço, só que ele deixa o código talvez um pouco mais legível. Então, você pode fazer a função receber uma referência para esse inteiro. E o jeito como você manipula essa referência é exatamente igual a como você manipularia esse int número, né? Então, esse inteiro na main, exatamente igual. Sem você ter que ficar referenciando e esse tipo de coisa, né? É importante frisar que as referências não podem ser alteradas depois de inicializadas. E se você não inicializar, você vai gerar um erro de compilação. Sobre os métodos. Os métodos eles podem ser definidos na classe ou fora dela, desde que você declare, né, que eles estejam previamente declarados na classe. Eles também podem ser definidos como const, que basicamente está dizendo que aquele método não altera o estado atual do objeto. E justamente por esse motivo, eles só podem ser invocados por objetos constantes. E por fim, ainda sobre métodos, existem dois tipos principais de métodos, os getters e os setters. Os getters, eles obtêm valores, né, privados. Então eles fornecem uma interface com esses valores. E os setters, eles permitem modificar esses valores, possivelmente fazendo uma filtragem ali, né? Não deixar você modificar, colocar qualquer valor arbitrário lá. E ali no terceiro exemplo abaixo, a gente tem um getter. Ele retorna o nome para o programador, né? E não é interessante que a gente retorne uma cópia de uma string, porque isso pode gerar um overhead. Então a gente costuma retornar uma referência para a string, que dá na mesma que o endereço, né? Mas, dado que a gente quer manter o encapsulamento, a gente costuma, é uma boa prática, retornar uma referência constante. Então, não vai ser possível de modificar essa, essa, essa string, né? Essa string nome, na main, por exemplo. Bom, sobre construtores, são métodos especiais que sempre levam o nome da classe e a função primária deles é instanciar objetos. Então, eles basicamente eles vão fazer tudo o que é preciso para criar o objeto, né? E a gente pode definir vários, já que em C++ existe overload de função. Então, ali no exemplo eu defino dois construtores e, bom, por que que no primeiro eu faço o igual default, né? Recebe default? Porque quando eu defino explicitamente um construtor, que é o abaixo, o compilador para de gerar esse construtor padrão. Então, para eu forçar que ele seja gerado, eu preciso fazer esse recebe default. Bom, ali é possível ver uma lista de inicialização, que é o dois pontos idade, parênteses num. É um jeito mais rápido de inicializar variáveis e valores constantes e referências só podem ser inicializados dessa forma. Ainda sobre construtores, uma ideia legal, né? Vamos supor um construtor, uma classe que tenha ponteiros para heap, que a memória seja inicializada no construtor. Fica elegante e serve exatamente o propósito do construtor. Existem também os construtores por cópia, mas eles precisam de cuidado, né? Porque eles não copiam memória alocada na heap. Então, se você tiver um ponteiro para um endereço na heap e você usar esse construtor por cópia, você não está copiando a memória alocada dinamicamente, você está copiando o endereço, certo?
está copiando o endereço daquela memória. Então você pode acabar se iludindo achando que você tem uma cópia, mas na verdade você está modificando o mesmo lugar. Isso é perigoso. Então, uma prática é você deletar esses construtores. Por que deletar? Porque eles por padrão, eles já são incluídos pelo compilador. Então, quando você faz o recebe delete, você basicamente está impossibilitando a pessoa de usar esses construtores. Bom, uma coisa final que é importante falar é que a palavra new, que aloca na heap, ela invoca o construtor, né? É claro, se for uma classe. E isso é a principal diferença com o malloc do C, porque o malloc do C ele não invoca o construtor. Então ele basicamente vai inicializar a memória e não fazer nada além disso. Então é uma limitação do malloc. Os destrutores também são métodos especiais, eles são antecedidos por um till, e a função básica dele é destruir o objeto. Então é desalocar a memória e só um destrutor pode ser definido, né? Que é uma diferença quanto aos construtores. Eles não recebem parâmetros e eles são invocados nas seguintes situações: quando você sai do escopo em que o objeto foi criado, se ele não foi alocado dinamicamente, ou se o programador chamar delete. Só que isso só deve ser feito para objetos na heap. Bom, agora sobre a herança, que é um dos pilares da orientação da programação orientada a objetos. A herança ela tem várias funções. Uma das principais é a reutilização de código. Então, pensa aqui comigo. Um aluno é uma pessoa também, né? Certo? Vamos concordar com isso aí. Então, vamos supor que a gente já tem implementação de uma pessoa. Uma pessoa tem idade, tem nome, entre os outros atributos. Um aluno também vai ter. Então, ao invés da gente escrever esses atributos de novo, né, desnecessariamente, a gente reutiliza. Então, a gente fala que o aluno vai herdar de pessoa e vai ter os mesmos atributos e métodos, né, de pessoa. Aqueles que eram públicos ou protected. Bom, uma coisa importante é o seguinte. Isso aqui vai ser importante para polimorfismo. Um ponteiro, né, pensando no exemplo aqui. Um ponteiro para um objeto pessoa pode apontar para um aluno. Mas um ponteiro para um aluno não pode apontar para uma pessoa. Pensa numa hierarquia de classes. Então, um aluno é uma pessoa, mas uma pessoa não necessariamente um aluno. Então, a lógica ela funciona muito bem aqui. Ainda sobre herança. Então, a herança ela pode ser de 3 tipos, né? Basicamente, ali a gente tem class aluno, 2 pontos, public. Pode ser public, protected e private. Na public, a gente basicamente mantém os modificadores de acesso da classe original. Na protected, o que era public passa a ser protected. E na private, tudo passa a ser privado. Então, só que é uma coisa importante. O que era protected e o que era público. Porque o que já era privado na classe base já não é visível na classe que herdou. Então, é importante ter isso em mente. Um outro conceito é a composição. Deixei como observação ali. A composição, ela nada mais é do que, ao invés de você
fazer uma classe herdar de outra, você instanciar um objeto dessa classe na outra. Então você não cria uma relação de herança. E em muitos casos é até preferível você usar composição, porque o código pode ficar mais claro. Bom, sobre o polimorfismo, a gente vai falar de um tipo específico de polimorfismo, porque uma função sobrecarregada é uma forma de polimorfismo. Polimorfismo expressa múltiplas formas. Então, sobre esse tipo de polimorfismo, não é o nosso foco aqui. Nosso foco é o polimorfismo que dá para alcançar com herança e métodos virtuais. Então, vamos com calma. Certo. Então, lembra que eu acabei de falar que um ponteiro para uma classe base pode apontar para uma classe filha. Vou chamar de filha. E isso aí nos possibilita algumas coisas, certo? Nos possibilita enxergar a classe filha da moldura da classe base, da classe mãe, vamos dizer assim. Então você está enxergando a classe filha de múltiplas formas, né? Aí que entra o polimorfismo. Então, o que a palavra-chave virtual faz? Quando eu defino algo como virtual na classe base, eu estou basicamente falando o seguinte: se eu acessar, né, se eu tiver um ponteiro para comida, certo? Só que esse ponteiro para comida está apontando para um doce, então eu vou chamar a função, né, definida em doce. Então, se eu tiver um método, sei lá, obtém nome, comida, e na classe doce eu tiver o mesmo nome, se ele tiver definido como virtual, então quando eu usar esse ponteiro e chamar esse método, eu vou estar chamando o da classe doce, né? Fantástico. Então, eu não vou estar chamando o da classe comida. É importante frisar que você não precisa botar virtual em todas as definições, em todas as funções, métodos sobrecarregados, ou seja, que tem o mesmo nome. Mas, por uma questão de boa prática, a gente inclui, né? Só para deixar bem claro o que a gente está fazendo. Certo. Então, o que é possível de se fazer com polimorfismo? Então, polimorfismo permite código genérico. Olha que legal. A gente tem um vetor de comidas de 3 posições. E esse vetor ele é um vetor de ponteiro, né, para comida. E ele pode receber uma comida, né, um objeto comida. Ele pode receber um objeto doce. Ele pode receber um objeto paçoca. Então você está enxergando todos esses objetos diferentes com uma interface só. Isso é uma ideia muito boa, principalmente aliado com classes puramente virtuais. Classes puramente virtuais, elas, em essência, elas não têm nenhuma implementação. Tanto que elas não podem ser instanciadas. Só que elas definem um template, vamos dizer assim, para classes que herdam delas. Então, quando eu tenho um método virtual, é obrigatório que nas classes que herdam eu tenho uma definição daquele método. Então, classes virtuais são muito usadas quando a gente tem diferentes implementações de uma mesma coisa, né? A gente tem uma cache de um tipo, uma cache de outro tipo, uma cache de outro tipo, e a gente quer usar essas tipos diferentes de cache de um mesmo jeito. Então a gente olha para elas
com um ponteiro para uma classe puramente virtual ou abstrata. Bom, então também permite ocultar detalhes de classes derivadas. De que forma? Basicamente, a gente tem ali no exemplo um inteiro coisa maluca. E na main ele não é visível. Por quê? Porque eu estou lidando com um ponteiro para comida. E a classe comida não tem esse atributo. Então ele passa a ser ocultado. Permite também implementar módulos independentes. Então, vamos supor que a gente tem uma classe puramente virtual doce. Ela não faz nada, ela só define um template. Perdão. Uma classe puramente virtual comida, né? Que eu estou falando do exemplo da direita. Bom, na minha main eu faço algumas coisas, né? Tem algum código que lida com esse alimento. Só que, se eu fizer alguma modificação em paçoca, eu poderia ficar com medo de acabar ferrando, vamos dizer assim, o código na main. Mas eu não vou. Por quê? Porque eu posso implementar novos métodos, novos atributos na classe paçoca e eu não vou afetar a main com isso. Porque a classe alimento, ela continua igual. Certo. Por fim, vale falar que para você definir uma classe como puramente virtual, basta que você tenha um método que ele tenha a seguinte assinatura: virtual, o tipo que ele retorna, o nome dele e um igual ou um recebe zero. Maravilha. Sobre classes template. Classes template também permite fazer código genérico, né? Evitar implementações repetidas. Então, evitar múltiplas implementações de uma função, que no final só depende do parâmetro que você passou. Então, uma classe famosa, uma classe template famosa é a std_vector. Então, quando você vai declarar um vector, você tem que falar o tipo, né? Se é um vector de double, de float, de inteiro. Então, é basicamente um uso de classes template. E ali na direita eu tenho um exemplo de uso. Bom, os parâmetros podem ser inicializados. Nesse caso, sua definição na criação do objeto é facultativa. A gente já volta a falar sobre isso. Bom, eu acredito, eu fiz esse slide há um tempo, e me desculpe, pessoal, ou você que está assistindo, eu não tenho certeza o que eu quero dizer com isso, mas eu acho que eu sei, né? Contraditório, né? Eu não sei o que eu fiz, mas basicamente, aqui eu acho que eu estou explicando o porquê que quando eu vou definir uma função template, eu não preciso falar os tipos, né? Em uma classe template eu preciso, que nem na std_vector eu preciso. Por quê? Porque quando eu chamo uma função template, eu já estou dando uma dica para o compilador de qual é o tipo, né, da implementação que eu quero. Quando eu chamo uma função, porque eu estou passando os parâmetros e eles já têm os seus tipos. E numa classe, numa instância de uma classe, um objeto, não tem nenhuma dica para o compilador. Então, para ele gerar o código de máquina, ele precisa que você fale
qual é o tipo. Maravilha. Então acredito que foi isso que eu quis dizer com esse último tópico. Bom, não tenho certeza. Certo. Ah, não era isso. Agora eu entendi. Me desculpe. Dá para você criar um template com vários tipos, né? Com vários tipos diferentes e inicializar algum deles. Bom, isso é feito na std vector. Se você vê a std vector, a classe, ela tem dois parâmetros de template e não só um, como você pode pensar. Mas a gente não precisa inicializar o segundo porque ele já é inicializado por padrão. Então, a menos que a gente queira mudar ele, a gente não precisa inicializar ele, né? Na declaração de um vector. Sobre o identificador friend, que eu tinha falado mais cedo. Ele tem uns usos bem específicos, eu diria, né? Basicamente, ele permite que uma função ou classe tenha acesso aos atributos. Eu acabei esquecendo de falar ali, né? Mas atributos e métodos privados e protegidos de um objeto. Então, a gente está numa função. Em teoria, se a gente está numa função e instancia um objeto, a gente só tem acesso aos atributos públicos. Mas isso pode mudar se a gente falar que, se a gente mencionar na classe que essa função é friend, ela é amiga. Então, isso é útil em classes que têm dependência de dados, mas precisam ser declaradas separadamente. Então, vamos supor que a gente tem duas classes que não dá para montar uma relação de herança com elas, porque elas estão no mesmo nível, na mesma hierarquia, vamos dizer assim. Não faz sentido criar uma relação de herança, mas a gente quer que uma veja os atributos da outra, porque elas se conversam, vamos dizer assim. Elas, né, inicialmente, elas poderiam estar tudo condensadas em uma classe só. Então, a gente pode fazer com que uma classe seja friend da outra. É uma utilidade. Uma outra utilidade é para métodos que não deveriam presumir o primeiro parâmetro como sendo objeto. Porque quando a gente tem um método, a gente tem um parâmetro implícito, que é o próprio objeto. Só que, por exemplo, quando a gente vai fazer um overload de um operador, às vezes isso não é interessante, né? Vamos supor que a gente quer implementar um operador que ele acessa um atributo privado de uma classe, mas ao mesmo tempo ele pode receber é, pode receber tipos diferentes, né? Tipos diferentes e somar tipos diferentes. Então a gente soma uma classe um objeto double, se a gente criar, com um objeto float, né? Teriam que ser nomes diferentes porque essas palavras são reservadas. Se a gente pegar e inverter os parâmetros, estando dentro de um método, simplesmente não funciona, certo? Não funciona porque na classe float não foi definido esse overload. Então, o friend ele tem as suas utilidades e ele também pode deixar mais legível nesse caso de overload de operador. É importante falar que a amizade ela não é herdada, ela não é transitiva e nem recíproca. Bom, sobre namespaces, rapidamente sobre isso. Eles permitem você lidar com possíveis ambiguidades com nomes de classes ou funções. Então,
Os namespaces eles permitem diferenciar classes ou funções com o mesmo nome, basicamente. E é possível você fazer várias coisas com o namespace. E, bom, o exemplo na direita ali, ele tem várias coisas interessantes que dá para você fazer para fazer um código legível e tal que use namespace. Um namespace famoso é o std, né? O mais famoso, eu diria. E um namespace famoso são os anônimos, né? E você me pergunta por quê, né? Por que usar os qual a utilidade disso, né? O que seria anônimo? Basicamente você não dá nome para o namespace. Então você ocultar o nome. Isso aí é importante para evitar erros de linkagem em certas situações específicas. Então vamos supor que você tem um projeto grande que tem vários pontos C e eventualmente tem duas classes com o mesmo nome entre arquivos diferentes. Quando você for juntar, você pode gerar problemas de linkagem, porque quando você instanciar essa classe, você não sabe se você está, a qual implementação você está se referindo. Quando eu boto essa classe dentro de um namespace anônimo, eu basicamente estou fazendo o mesmo que a palavra static faz em C, né? Falar que aquilo pertence àquele arquivo, aquele ponto C e apenas isso. Maravilha. Sobre o try-catch, é muito importante dar uma olhada na referência que eu deixei ali sobre exceptions da isocpp.org, uma referência muito boa. Ele é basicamente um mecanismo para capturar exceções. E aqui eu estou falando sobre ele porque eu imagino que você que vai ver um código em C++, né, que tem relação código orientado a objetos, certamente vai aparecer um try-catch ali no meio e eu acho importante você entender o que, que é. Então, um try-catch, ele, em essência, é para capturar exceções. E, no fundo, bom, para coisas simples, ele faz o mesmo que retorno de erro, retorno de código de erro que já existe em C. Então, qual é a utilidade? Bom, a utilidade entra em casos mais complexos, em casos em que a gente quer deixar bem claro qual é o tipo da exceção que a gente está lançando, né? E não só retornar um código de erro. Então, vou dar um exemplo aqui de possível utilidade. Vamos supor que você tem várias funções. A função A chama a função B, que chama a função C, que chama a função D. E a função D pode gerar uma exceção. Por exemplo, dividir por zero é uma exceção. Bom, a gente tem como tratar essa exceção sem encerrar o código na função A. Então, com o mecanismo de retorno de erro, a gente ia ter que copiar esse if else em cada uma das funções. O try-catch permite você tirar esse código que não é necessário. Por quê? Basicamente, o try-catch ele não a exceção, quando ela é lançada, ela não executa nada até achar um catch. E se não encontrar um catch, né, que é um bloco catch, basicamente o programa é encerrado, ocorre um abort. Então isso também é bom para você não esquecer de tratar exceções. Então, se você acha que está tratando uma exceção, mas não está, isso pode gerar problemas ainda maiores. Né? Recomendo dar uma pesquisada sobre o identificador noExcept true. Basicamente, ele diz que um método ele não
lança exceções, o que pode ser bom em alguns casos para a performance, né? Bom, mas uma coisa que é importante eu falar e eu acabei não falando é que as exceções elas são representadas por objetos de classe. Então, ali no exemplo eu tenho uma classe error, né? E quando eu lanço uma exceção, eu estou criando, instanciando um erro, né? Que foi uma classe que eu criei, podia ter qualquer outro nome. E eu estou deixando uma mensagem, né, para falar qual que foi a exceção. Quando o mecanismo de catch capturar essa exceção, é importante que ele capture uma referência para essa exceção e não uma cópia, né? Justamente para não ter, por uma questão de performance. Então é por isso que ali no catch tem uma referência para o objeto. Bom, alguns cuidados que você deve ter, né? Não usar como alternativa ao return em caso de sucesso, porque o throw, ele, quando ocorre um throw, ele custa mais. O bloco try, ele, ele tem que ter ele tem que ser implementado de uma forma que quando ele gere uma exceção, você saiba exatamente da onde vem aquela exceção. Então, uma alternativa, se você tiver um bloco try grande, é você definir um construtor da classe, definir o construtor da classe, de forma que ele tenha informação do contexto em que a, a exceção foi gerada, porque muitas vezes isso é importante, né, para o tratamento da exceção. A política RAII é um pouco avançado para falar rapidamente, mas na verdade é simples. Seria legal se eu tivesse um avançado e simples, ficou contraditório, né? Mas bom, talvez, né, é bem simples quando você vê um exemplo, né? Isso que eu quis dizer. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que é essa política. Quando você, vamos supor que você tem uma função que ela abre, existe um fopen, ela abre um arquivo. Aí ela faz alguma coisa e depois ela dá um close, um fclose, ela, né, libera a memória. Se ocorrer um throw no meio da função, essa memória não vai ser liberada. Só que tem um porém. O throw, apesar dele não executar o que vem depois, ele chama os destrutores dos objetos instanciados na função. Então, o que a gente pode fazer? Um wrapper para isso, né? Um wrapper encapsular essa alocação de memória em um objeto, porque os destrutores são chamados. Então, o que a gente quer com essa política é basicamente encapsular para que, se ocorrer encapsular com um objeto, com uma classe, porque se ocorrer uma exceção, o destrutor é chamado e esse destrutor, por sua vez, libera, faz o fclose. Então é simplesmente isso. E por fim, evitar throw desnecessário dentro de um catch, né? Só use o catch se você realmente consegue lidar com aquela exceção. Tipo, um catch que só tem um throw dentro dela não serve para nada e deixa o programa mais devagar. Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que, né, tenha ficado claro pelo menos a maioria dos conceitos. E agradeço muito a sua presença.